quem fala é o Matheus. E o segundo episódio vai ser lançado. É sim, e vocês estão vendo no meu fundo um deserto que tá meio devastado. É porque que nesses dias eu cavei um pouquinho só nos próximos dias eu vou cavar muito mais e eu vou ter até muita areia que eu vou precisar para fazer a farm de gado e vai ser. E aqui, vamos começar o vídeo aqui com uma coisa que eu vou te mostrar. É quantas areias que eu já peguei aqui. E tipo, não foi pouco aqui não. E se você for no deserto e chega até a camada, aqui é o rio, aqui é o lago. A última camada lá, a camada 63. Sim. E tipo, aqui o lugar mais alto eu acho que eu já vi. E chega a 66, 3 blocos de altura. Não entendi. Depois que eu acabar esse episódio, eu vou acabar muito mais aí. Só eu vou te mostrar algumas coisas que eu vou fazer nesse vídeo. Algumas coisas que eu vou fazer. A primeira coisa que eu vou fazer nesse vídeo é ir no Nether. Ai, foi forte, foi todo meu. Eu vou fazer ir no Nether. Primeira coisa que eu vou fazer, que é bem legal. Segunda coisa que eu vou tentar fazer é fazer um cercado de ovelha e de porco. De ovelha, por quê? Porque eu preciso de anã para conseguir Netherite. Qual é o outro anel que esqueci? Só e também Netherite, que você eu também. E off eu vou minear. Eu não mineei direito, porque eu só fiz bloco país. Ixi, tô com fome. Ih, não tenho comida. Esse é o primeiro vídeo, eu acho que sem comida. Aqui eu peguei terra só pra fazer uma coisa aqui embaixo. Uma primeira novidade, eu acho que poucas pessoas vai ver agora, é que tem uma plantação e uma mina. Uma mina bem pequenininha. Tá fazendo. Essa plantação eu acho que não tá. Tem um jeito antigo que eu ficava assim, ó. Ficava olhando se tá bom. Não tá bom não, pá. Eu não tenho nada aqui pra comer. É bom fazer uma plantação aqui. Tem como. Nunca cozinhar peixe, mano. Nesse não, que eu dei. Esse jogo assim não é ruim, mano. E também eu fiz. Aumentei um pouquinho e peguei uma cama. Eu acho que eu quero no último episódio eu tô com a mesma faca. Esse aqui embaixo eu encontrei ferro e só. Diamante não encontrei. E ainda vou continuar a minerar. Aqui eu ainda vou começar a parir. Só ainda vou continuar. Calma aí, dá um corte pra subir lá em cima. Já volto, pessoal. Já volto. Oh, é pra travar. Pessoal, voltei. Ah, não. Não é que eu vou voltar automaticamente. Obrigado, jogo. Obrigado mesmo. Acho que já tem esquecido a batata. Já que eu sei. Porque senão aqui eu já fiz a minha moldura de ferro. Deixa eu plantar essas batatas aqui. Depois de entrar aqui em conversão e arrumar o controle aqui, que os botões que tem, ainda vem vir nesse mod aqui, que ainda não vai ser lançado. E esse mod eu não vou lançar porque ainda não tá no ponto exato. Isso vai colocar tudo de novo que tem no PC ainda, no Xbox, sei lá, que tem novo do Nether.
esqueci de comer. Obrigado, nunca vou ver. Primeira coisa que esse bioma que eu vou ter muito esqueleto. Já nasci com desse no lado. Pior coisa da minha versão. Que no neto. Se tiver bioma que nasce que me pega. Achei. Sempre fez uma base. Pra começar a ser. Toma silêncio aqui nesse vídeo. Eu vou sempre fazer isso, que o senhor acabou, foi. Não vou no net, tão netinho em cima. Eu não sei porque que esse net é pra mim. Parece um gato. Nossa, parece um gato. Tá, parece um gato. Voltando. Agora sim, eu vou continuar aqui. Só esqueci de trazer tocha. Não vou voltar. Me falar que eu tô vendo as outras pessoas vendo que tem pessoas também que joga assim, não? Tem um site. Nossa, um site que tipo você manda os seus comentários. Que lá tem muito mods. Esse aplicativo ou site, não posso falar o nome, que eu tenho medo que o YouTube apague esse vídeo. Ou também porque que esse site tá meio com alguns mods, tipo mod dos aquáticos, pistão, esses mods assim, praticamente. E o único mod mais bom é do Nether. E aqui tem a corda. Perdão. E é bom pegar sempre quartzos no Nether. Que você vai pegar aí. Eu vou fazer um negócio com quartzo ainda. Vou ganhar XP. Meia coisa ainda. Eu não sei por que eu vou pegar quartzo pra fazer minha casa. Também vai ter outros blocos. O quartzo e é muito chato fazer, só construir uma picareta de fortuna. Se os problemas acabar. Usa Kogel.
Kogal, eu esqueci como fala. Kogaut, a passa mais melhor. Eu já joguei esse mapa, esse jogo. Eu conheço muita coisa que poucas pessoas conhecem. Bugs. Também tinha uns mods que ele adicionou. Eu abaixei todos os mods para qualquer versão. Só aquelas versões que já tem negócio. Ai. Não. Agora tem esse aqui. Não existe mais bem pink. Tá, pessoal? Sumiu. Eu tô com uma senhorinha. Vamos ver aqui, ó. Você viu que começa a bater a tabar? Não pode um vídeo tanto alto. Eu dou uns cortes aqui.